Você já sentiu, né, que seu trabalho é basicamente carregar um balde furado, né, com água? Você corre, entrega, apaga o incêndio da vez, né, cada hora é um, mas no fim do dia parece que o projeto ele não saiu do lugar. Talvez você tenha ouvido por aí que precisa usar mais, aplicar mais a gestão de projetos, precisa usar as metodologias ou as boas práticas. Imaginou, né, não sei, um cara de terno com um certificado caro, falando siglas, né, em inglês que não fazem o menor sentido na sua operação, no seu dia a dia, no contexto da sua organização. Bom, esqueça a burocracia acadêmica por um momento, tá? Se você foi promovido a líder técnico, líder de projeto, está sobrecarregado e sente que o seu cronograma, né, é uma obra de ficção que todo mundo ignora, a gestão de projetos, ela não é um peso a mais, nem deve ser, tá? É a única chance de parar de ser refém das urgências e voltar a ter tempo, né, para executar seu trabalho dentro do horário, né, do seu horário de trabalho realmente. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é isso na vida real, sem palavras chiques demais, sem complicações, mas com a técnica, né, que resolve, que te ajuda a resolver o caos. Na teoria, tá? Gestão de projetos é o uso de conhecimentos, habilidades e ferramentas para entregar um resultado. Na prática, é a arte, digamos assim, de garantir, né, que o caos não vença. Um projeto é tudo aquilo que tem começo, meio e fim e que entrega algo novo, seja um produto, um serviço, um processo. Se você faz a mesma coisa todo dia, tá, é igual, isso não é projeto, é processo, é operação. Se você tem um monstrinho, né, novo para domar toda semana, com um prazo, um orçamento, isso sim pode ser um projeto, tá. E aqui vale um parêntese importante, né, sobre, digamos, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas a bíblia da nossa área de gestão de projetos. Para quem não ouviu falar ainda, eu te explico, é o guia PMBOK com as boas práticas, tá, e destaco esse termo, boas práticas de gestão de projetos do PMI, que é a maior instituição de gestão de projetos do mundo. Bem, voltando aqui para o tema do vídeo, né? Até a sétima edição do PMBOK, o foco era no entregável, digamos assim. Você faz um esforço temporário para criar um produto único, seja produto, seja serviço, seja um processo, sempre focando, né, na gestão de tempo, custo e do escopo, né? Porém, em novembro do ano passado, novembro de 2025, o PMI ele lançou a oitava edição do PMBOK e trouxe uma atualização que, assim, é vital para quem está na área de gestão de projetos entender. O foco agora, né, eles estão dando um foco muito maior na entrega de valor. Então, se você olhar o conceito de projetos na sétima edição e na oitava edição, tem uma certa atualização ali, tá? Focando na oitava edição na entrega do valor do projeto. Mas Luísa, né, o que que realmente muda na prática, né? Antes, o seu sucesso, né, era entregar o projeto dentro do orçamento, dentro do custo ali, dentro do tempo, do prazo e dentro do escopo, tá? E claro, atingir o objetivo do projeto. Agora, né, o sucesso em si, ele está em entregar valor ou impactar realmente o negócio, tá? E claro, você não pode esquecer do escopo, do prazo, do custo, mas tem que ter esse cuidado em entregar valor. Gerir projetos hoje não é só preencher formulário, preencher planilha, o software, ferramenta que você usa, né. Isso acabou. E garantir que o esforço do seu time ele está movendo realmente o ponteirinho da empresa, de rentabilidade ou alguma visão estratégica da empresa. Se você entrega algo tecnicamente perfeito, mas que não serve para nada, né, que não vai ser usado ou que passou o time, né, você falhou, pelo menos pelo conceito da gestão de projetos, moderna, digamos assim. Bom, para gerir, né, esse valor, nós precisamos de estrutura.
E o PMBOK 8 ele organiza isso de um jeito que faz sentido para que você entenda o jogo, né. Primeiro de tudo que vocês precisam ter aí, né, o ponto zero é essa questão de entregar valor. O ponto número um é, todo projeto tem um ciclo de vida. Ele pode ser preditivo, o que a gente chama também de cascata, onde temos, né, um planejamento inicial bem definido, ágil ou híbrido, né. Eu tenho um vídeo aqui no canal detalhando cada um, e vale a pena assistir para entender qual se adapta melhor ao seu tipo, ao seu contexto, tá. Não comecem um projeto, não comecem a gerir um projeto sem entender o ciclo de vida desse projeto, porque as ferramentas, os recursos, como você vai, gerir literalmente, né, administrar o projeto muda. Antes que me perguntem aqui, né, qual é melhor, não existe melhor ou existe pior, existe o que se encaixa, né, do contexto do seu projeto, no contexto da sua organização. Então depende muito de cada situação, tá. Assista um vídeo e vocês vão conseguir entender mais. E para fazer essa engrenagem girar, o guia PMBOK ele foca em 7 domínios de desempenho: governança, escopo, cronograma, finanças, partes interessadas, recursos e riscos. E eu gosto de destacar, né, a governança que assegura integridade, transparência, alinhamento estratégico, né, com a visão do negócio e rastreabilidade. Somamos a isso, né, as 5 áreas de foco, ou também chamada de grupos de processo, que é a iniciação, o planejamento, a execução, monitoramento e controle e encerramento, tá. Seu projeto ele vai passar por essas 5 áreas, dentro dos 7 domínios. A combinação desses domínios com as áreas resulta, né, em 40 processos de gestão. Eu não vou listar cada um aqui, mas vou deixar na descrição o link do vídeo do Ricardo Vargas, onde ele explica visualmente esse mapa de processos, né? E como cada processo integra ou se relaciona um com o outro, tá? De forma assim brilhante, o vídeo dele. E aí vocês vão poder entender um pouco melhor, tá? O meu grande ponto aqui nesse vídeo é: entendam que valor o seu projeto quer gerar, tá? Entendam o ciclo de vida do seu projeto. Analisem, né, os 7 domínios. Quais domínios meu projeto vai passar, em que momento, o que que eu preciso para cada um, qual é o plano, se é um projeto mais preditivo, tá. E as 5 áreas, tá. E entendam esses processos. Não necessariamente você vai copiar tudo que está ali no guia, de novo, é um guia de boas práticas. Então não é metodologia, não é que você tem que fazer uma cópia de tudo que está ali, tem que aplicar tudo. Você precisa saber entender o seu contexto e saber o que que você coloca em cada momento. E esse saber o que colocar em cada momento, o que usar em cada momento, não é algo que você aprende lendo manual, tá. Literalmente você precisa viver. Eu aprendi vivendo a dor de projetos, PMOs e governança em multinacionais, onde o erro literalmente custava milhões, e não é nem milhões de reais, muitas vezes milhões de dólares, né. Ao longo de mais de 9 anos, né, de carreira, eu vi o caos de perto em setores bem pesados, assim como, por exemplo, o setor automotivo. Nesses ambientes, né, se a peça, seja qual peça que você está fazendo, seja qual for o seu produto, se ele não chega ou não chega com a qualidade esperada, né, falha na qualidade para clientes, seja clientes desde BYD, Tesla, Toyota, BMW, Audi, a linha de montagem ela literalmente para. E sabe o que eu descobri, né, nesse mundo? É que a gestão ela só funciona quando você transforma o processo complexo em uma solução simples para quem está na ponta. Se a ferramenta de gestão é mais difícil que o trabalho em si, ela não presta. Então, por que que eu estou dizendo isso, né? Saibam entender as boas práticas, saibam ler os manuais, aprendam as metodologias e usar as ferramentas, mas saibam traduzir isso para a sua equipe, tá? Trazer isso para o contexto do seu projeto e saber traduzir isso para as pessoas que vão usar, de maneira simples. Uma coisa que eu acho, assim, incrível na gestão de projetos e que eu chamo meio que idioma universal, né?
Embora o meu chão de fábrica ele tenha sido na indústria automotiva, eu tenha vindo do chão de fábrica, né, onde a precisão, né, não permite o erro, o que eu faço lá é basicamente o mesmo que um gerente de projeto ele faz para subir um aplicativo ou uma atualização de software, ou um diretor de marketing usa para lançar uma campanha, sabe. Na essência, o que que eu quero dizer? Na essência, é o mesmo. Gerir projetos, na essência, é o mesmo, independente do ambiente ou do contexto. Claro, vai tendo mudanças ali que você precisa adaptar, tá. Se existe um objetivo novo, um prazo, um orçamento, a gestão de projetos ela se aplica. Seja, por exemplo, na área comercial, para estruturar a expansão de uma nova região, por exemplo, de vendas, no TI, como eu já mencionei, para um novo software, uma atualização, ou para migrar dados, né, sem derrubar a empresa, no marketing, para garantir que um lançamento ele não seja o caos, tá? E até na vida pessoal nossa, né, para planejar uma viagem internacional, planejar férias, organizar um casamento ou reformar a casa, sabe. Nada mais é do que gestão de projetos. E quando você aprende, né, a domar o caos no trabalho, a sua vida pessoal, ela também entra nos eixos, sabe. Que você para de reagir aos problemas e passa a antecipá-los. Bom, e como todos os vídeos aqui do canal, eu gosto de trazer uma parte mais prática, né, para você sair desse vídeo aplicando algo, eu sugiro que você foque, né, nesses 4 pilares, tá. Valor do projeto. O projeto ele só existe para adicionar valor ao negócio. Se não move o ponteiro da empresa, se não está relacionado a alguma estratégia da empresa, questione por que está sendo feito. Muito provavelmente não deveria estar sendo feito. O segundo pilar é o triângulo de ferro: escopo, tempo e custo. É o equilíbrio clássico, tá. O seu ciclo de vida, ele afeta a percepção desse triângulo, né, o que é fixo e o que pode evoluir, então é importante definir o ciclo de vida. E aí você precisa, né, definir o que está dentro e principalmente o que está fora do escopo e quais são os critérios de aceitação, tá. E cuidar muito bem desse triângulo. O terceiro pilar, eu diria que são stakeholders, ou também partes interessadas. Projeto é 90% comunicação. Ele é feito por pessoas. Eles podem, né, comprometer os stakeholders, as partes interessadas, o pilar um e 2. O valor do projeto ele está diretamente ligado a como os stakeholders percebem esse valor e o que esperam da entrega. Se você não gerencia ali literalmente egos e expectativas, sabe, você pode atropelar literalmente a política interna, e aí compromete o seu projeto. E o quarto pilar são riscos. Como eu já mencionei em outros vídeos aqui no canal, o risco não mapeado explode o custo, mata o valor, acaba com o seu cronograma. Gerir projetos é, em grande parte, gerenciar incertezas antes que elas virem incêndios. Não se esqueçam desses 4 pilares. É muito importante, né, conhecer as boas práticas, ter os conceitos, mas a gente precisa entender ali a essência, tá? Eu gosto muito das boas práticas do PMBOK, mas não podemos fazer Ctrl C, Ctrl V. Existe, né, um conceito que o próprio PMBOK traz também ali dentro, que é tailoring, que é a ideia de alfaiataria, né? Cada projeto ele tá em um ecossistema diferente. Do mesmo jeito que o alfaiate faz uma roupa ou um terno para cada um do tamanho certo, entende? Você precisa adaptar, né, o framework, a metodologia, ou as ferramentas, ou as boas práticas à sua realidade, ao seu contexto. Eu tenho um vídeo aqui no canal só explicando, né, esse conceito de tailoring, assim, mais ao detalhe. Sugiro que assistam também, tá? Para que entendam exatamente o que eu estou falando. Gestão de projetos, ela separa o líder estratégico do líder que só tem estresse, digamos assim. E para te ajudar, eu tenho 2 caminhos, né. Para quem foi promovido agora, assista, né, um vídeo sobre os primeiros 30 dias como gerente ou líder de um projeto. Para quem quer personalizar a carreira ou saltar para um outro nível, né,
Fique de olho aqui no canal que eu vou gravar alguns vídeos, né, sobre migração de carreira, cursos, certificações da área, ah, e entrar um pouquinho mais nesse contexto, tá. Assistam também o vídeo sobre liderar sem autoridade, tá. Eu acho que é, assim, extremamente importante na gestão de projetos, e principalmente porque as estruturas das empresas nem sempre são projetizadas, né, muitas vezes são funcionais ou matriciais. Então é importante entender, né, como você lidera sem necessariamente ter uma autoridade ali formal. E não deixem, né, de me contar nos comentários qual é a sua maior dor hoje, né? Em prazo, escopo, são nas pessoas, custo, gerenciar valor. Comenta aqui embaixo que eu sempre respondo, né, a todos os comentários. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal e eu te vejo aí nos próximos vídeos.